Oi, gente, vamos lá, ó. Pessoal, matriz e identidade. Eu até comentei em sala com vocês, né, em aula, no nosso encontro síncrono, né? O Renan perguntou, mas vamos lá que temos propriedades também que devem ser analisadas. O que seria uma matriz identidade? A matriz identidade, de ordem N, é uma matriz quadrada, sempre será uma matriz quadrada, em que todos os elementos da diagonal principal, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os demais elementos são nulos, ou seja, todos iguais a 0. E nós representamos a matriz identidade, ó, de ordem 1. Não vamos usar, tá? Mas seria 1. Uma matriz identidade de ordem 2. 2 por 2. 1, 0, 0, 1. Uma matriz identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? E uma matriz identidade de ordem 4. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Sempre, pessoal, diagonal principal será composta sempre por 1. Os demais elementos são todos nulos. Tá? Agora, qual o papel dessa matriz? Entre algumas aplicações possíveis está a multiplicação. Então, por enquanto, vamos por partes, né, gente? Quando eu multiplico uma matriz identidade, uma matriz A qualquer, por uma matriz identidade, lembre-se, estou supondo que exista o produto. Tá? Por quê? Não é pelo fato de duas matrizes serem quadradas, por exemplo, que o produto vai existir. Então não vai existir o produto entre duas matrizes quadradas? Ele pode existir ou não. Por quê? Porque não adianta falar que as duas são quadradas se elas não forem de mesma ordem. Não existe. Então, por exemplo, A 2 por 2, B 3 por 3, pronto, não existe o produto. As duas são quadradas, mas a ordem aqui do número de colunas da primeira é diferente do número de linhas da segunda, portanto não existe o produto de A por B. Atenção. Tá bom? Das propriedades, pessoal, o que nós temos? Quando eu multiplico uma matriz A, então, ó, vou colocar aqui propriedades. Uma matriz A. 2, 4, menos 1 e 3. Se eu multiplicar A por uma identidade de mesma ordem, aí, gente, ok, tranquilo. Então, A pode ser multiplicada por I2, por exemplo. 1, 0, 0, 1. Olha o que vai acontecer, gente. A vezes I2. 2, 4, menos 1 e 3. Vezes 1, 0, 0, 1. Estou multiplicando aqui, ó. Linha 1, coluna 1, hein? 2 vezes 1 é 2, mais menos 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. 4 vezes 1, 4. Mais 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 1, 3. Olha o que deu. 2, 4,
menos 1 e 3. Ou seja, esse produto resultou em A. A matriz identidade na multiplicação, quando existir a multiplicação, ela funciona como um elemento neutro da multiplicação. Beleza, pessoal? Nesse caso, A vezes I ou I2 vezes A vai dar a mesma coisa. Vou mostrar, tá, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas propriedades em matrizes. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, mais 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 4 dá 4. 0 vezes menos 1 dá 0, mais 1 vezes 3 dá 3. Então, mesma coisa, ó, 2, 4, menos 1 e 3. Também deu a própria matriz A. Beleza? Agora, vamos lá. Se A é uma matriz quadrada, de ordem N. Temos A vezes I de mesma ordem, porque A é quadrada. A ordem dela é N. Então, ela pode ser multiplicada por uma identidade de mesma ordem N. Será igual a IN vezes A. Ou seja, que é igual a A, né? Ou seja, elas comutam. E o produto será igual a A. Agora, se A for uma matriz onde cada elemento aqui, A e J, tem ordem M por N, com M diferente de N, temos. Se eu for colocar a identidade primeiro, ó, a identidade tem que ser de ordem M vezes A, que será de ordem M por N. Aí, obtemos a matriz A. Por quê, gente? O número de colunas aqui sendo, ó, identidade M por M, colunas da primeira tem que ser igual a linhas da segunda, tá? Até existe o produto de uma matriz retangular pela identidade, mas eu preciso dessas condições satisfeitas, tá? E se for A vezes A é ordem M por N, vezes a identidade teria que ser então de ordem N. Vai resultar em A do mesmo jeito. Só vai depender da forma que eu coloco. A vezes a identidade ou identidade vezes A. Então aí vai mudar o número de linhas e colunas dessa identidade. Toma cuidado com isso só, tá bom? E reforçando o que eu já falei, a multiplicação de matrizes não é comutativa, tá? Não é comutativa. Isto é, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. E olha que pode nem existir o produto de AB e BA, tá? Se A vezes B for igual a B vezes A, então dizemos que A e B comutam. Tá? A e B comutam. Outra coisa, não vale a propriedade do anulamento do produto. Não vale a propriedade do anulamento
do produto na multiplicação de matrizes. Ou seja, A vezes B igual a zero, aqui ou A, devemos ter A igual a zero ou B igual a zero. Aqui, isso é o anulamento, tá? Em matrizes, não. Por quê? Olha aqui, gente, se eu fizer essa matriz 1, 1, menos 1, menos 1, vezes menos 1, 1, 1 menos 1, olha o que vai acontecer. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1. 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1, mais 1. Ou seja, nesse caso, esse é um exemplo de que o produto entre duas matrizes pode dar zero, sem que eu tenha um elemento nulo. Ó, 0, 0, 0, 0. Então, são propriedades que às vezes valem na multiplicação de dois números, mas que na multiplicação de matrizes não vale. Dica, se tiver que verificar alguma coisa do tipo, monta dois exemplos ali quaisquer, né? É uma sugestão, é uma possibilidade, e tenta dar uma verificada. Mas lembre-se que pode existir outros números que, com essa construção, pode ser que num determinado exemplo não dê, num outro exemplo dê certo. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Pessoal, é isso daí. Na página 188 e 189 tem um monte de exercícios. Página 188 e 189. Então, sugestão, pessoal, peguem para fazer pelo menos os pares, tá? E em aula nós vamos discutir mais alguns, nós vamos fazer mais alguns, beleza? Então, fica faltando aqui mais o cálculo da matriz inversa, e aí nós finalizamos o capítulo. Então, eu já venho na próxima aula com matriz inversa, beleza? Ó, quem quiser tirar um printzinho, tá aqui bonitinho para vocês. Beijo, até daqui a pouco.